Oi gente, tudo bem? Quem me acompanha sabe que eu falo sobre o meu caminhar na espiritualidade, sabe que eu já passei por alguns lugares, hoje em dia eu me vejo como uma espiritualista. E tem gente que se choca muito quando eu falo que eu fui da Congregação Cristã no Brasil. Então esse vídeo vai causar polêmica, pode ser que eu perca seguidores, pode ser que, enfim, muitas coisas aconteçam. Não quero colocar hate nem na igreja, na congregação, e nem nas pessoas que frequentam a congregação. Mas eu gostaria, sim, eu tenho um desejo de contar a minha história, a trajetória do porquê que eu entrei na congregação e do porquê que eu saí da congregação. E como isso foi muito importante na minha caminhada espiritual, mas é algo que não faz um sentido hoje na minha vida. Às vezes tem muito essa questão de, mas você vai voltar para a igreja? Não vou, gente. Não vou de jeito nenhum. Bom, quando eu era criança, né, meu pai começou a frequentar a congregação, ele já era de uma família que frequentava, quando ele ficou adulto. E eu ia com ele, às vezes eu acompanhava, às vezes ele me levava na reunião de jovens e menores. Eu achava aquilo tudo muito chato, eu não gostava, mas eu ia, né? Criança não escolhe muito o que vai fazer. Eu também tinha o costume de ir na igreja católica, eu fazia a primeira comunhão na igreja católica, mas eu não tinha uma ligação também, eu fazia porque tinha uma igreja católica bem na minha rua e as meninas faziam catecismo e eu queria ser amiga das meninas, então eu fiz catecismo junto. Enfim, eu não tinha uma questão religiosa assim bem elaborada na minha mente. Quando eu fui ficando pré-adolescente, foram surgindo muitos traços em mim de autismo que já existiam, né? Mas eu acredito que alguns traços, como a rigidez cognitiva, eles foram ficando um pouco mais fortes. E eu comecei a me voltar mais pro lado da congregação. Pelas coisas boas, não vou dizer aqui que foi por coisas ruins apenas. Era muito boa a sensação, né, da irmandade junta. O aleito da palavra era algo muito bom também. Você sentir que você faz parte de uma comunidade. Tudo isso é muito, muito legal. Tinha uma angústia muito grande e eu sentia que ir na igreja, cantar os hinos, ouvir a palavra me aliviava bastante. Então eu ia e eu acredito sim que a espiritualidade estava ali, estava sendo trabalhada comigo, a minha mediunidade já estava sendo trabalhada ali. Tenho o maior respeito sobre toda essa etapa da minha vida. Porém, eu fui me apegando demais a pequenas coisas que na congregação se chama de doutrina, né? E a doutrina da congregação cristã, ela é de uma rigidez. Hoje em dia eu não sei, porque já tem muito tempo que eu saí, e eu já ouvi falar que as coisas estão mais flexíveis, mas na minha época era aterrorizante. Você ouvia na reunião de jovens e menores, por exemplo, que se você que no inferno você ouvia que tinha um diabo pegando o cabelo das irmãs que cortavam as pontinhas do cabelo, pegando o cabelo delas no inferno. Quem foi adolescente, criança e adolescente na congregação, sabe o quanto que é aterrorizante o que você ouve na palavra da reunião de jovens e menores, o que você ouve na reunião da mocidade. Então, era algo muito grande. Usar a calça era algo muito pecaminoso. Cortar cabelo, cortar ponta de cabelo era visto como um pecado. Se você quisesse fazer uma paquerinha, né, que é normal da idade, você já se sentia culpada por você saber que aquela pessoa, mas ele não é da igreja. Se você paquerasse alguma pessoa que fosse da igreja, né, você já tava pensando em casamento, porque lá era uma coisa assim, você paquerou alguém da igreja, já era pra casar. Hoje eu vejo que eu também levava as coisas bem ao pé da letra pela questão do autismo, porque eu converso sobre essas vivências com outras pessoas da congregação e eu vejo que tinha muita gente que não levava isso assim tão a sério, né? Tinha o pessoal que ficava, tinha o pessoal, né, que saía, que passeava, mas eu levava aquilo muito a ferro e fogo. E a congregação, gente, não adianta você falar que é uma interpretação, blá blá blá, não. São discursos assim, não sei agora como mas eram discursos assim categóricos, abertos e escrachados, de que lá era o único lugar certo, de que se você saísse de lá você já estava condenado ao inferno, de que Deus só estava lá, que só o batismo de lá era o correto, que era a grande graça de Deus. Falavam sobre homossexualidade ser uma abominação e ser um espírito
e enfim, coisas nesse sentido. E a gente ouvia isso e a gente ia guardando, né? Eu, pelo menos, eu levava aquelas coisas muito a sério. Eu ia guardando, eu ia guardando, eu ia guardando. E aquilo me dava muito medo. Eu tinha muito medo de errar. Eu tinha muito medo de desagradar a Deus. Eu tinha medo de dar um passo em falso. Quando eu fiz 17 para 18 anos, eu tive aquela experiência do ayahuasca, que eu conto em um vídeo. Que se vocês forem mais para trás, vocês vão ver. Que eu tive essa questão de, será que lá é o lugar certo? Será que lá é o lugar errado? Será que existem outros caminhos? E eu, tonta de tudo, fui logo tomar ayahuasca, né? Sem meus pais saberem, sem nunca ter ficado bêbada nem nada. Conto no outro vídeo que a experiência foi péssima pra mim. E foi essa questão que fez eu me batizar. Então, com 18 anos, eu me batizei na igreja, porque eu acreditava que eu tinha feito algo muito errado, né? Que eu tinha ido em uma seita, em alguma coisa muito errada, e que agora eu tinha que me batizar para Deus me perdoar. Me batizei e era tudo muito sofrido. A minha cabeça, ela é uma cabeça rígida. Só que mesmo assim, eu sempre tive ideias mais progressistas, né? Eu sempre tive ideias mais feministas, eu sempre tive ideias muito mais abertas. E eu notava que na igreja, mesmo eu seguindo aquela doutrina direitinho, só pelas minhas ideias eu já não era muito bem vista lá. Então eu não era um bom exemplo, por assim dizer. Isso também acontecia nas coisas de vestimenta. Eu usava saia, mas eu usava saia indiana, eu não usava saia social. Isso já era visto como uma coisa muito esquisita. Teve uma época que eu me apaixonei por um rapaz que não era da igreja. Foi muito difícil pra mim assumir esse relacionamento com ele, porque na congregação, se você tá com uma pessoa que não é da mesma igreja que você, que é da congregação também, você perde a liberdade. Que é o quê? Você perde todos os direitos que você tem dentro da igreja. Então você não pode mais chamar hino, você não pode mais... É como se você não tivesse mais direito nenhum, como se você não fosse um membro de lá mais. E aquilo pra mim era muito difícil de aceitar. Mas eu resolvi, né? Perguntava pros anciões se tinha como eu manter aquele relacionamento. Eu falava que eu seguia exatamente a risca. Eu levei a sério mesmo, gente. Não teve nenhum tipo de contato sexual entre mim e essa pessoa durante todo o tempo que a gente namorou, e foram 3 anos. E era um relacionamento extremamente abusivo. E eu estar com essa pessoa há tanto tempo fazia eu ter medo de largá-la, né? E de não ser da vontade de Deus. E se Deus me castigar? E se Deus tinha um propósito na vida dessa pessoa, está me usando e eu vou largar ela e ela não vai ter a alma salva porque eu não quis continuar o relacionamento? E se eu terminar com essa pessoa, ninguém vai acreditar que entre a gente não aconteceu nada porque ele era do mundo? Então vão achar que rolou de tudo e aí não vão querer mais ninguém se relacionar comigo na igreja. Uma época que eu pensei, não dá mais, eu não aguento mais ficar com essa pessoa, eu tava muito mal. Foi um pensamento que surgiu na minha mente, se eu ficar com essa pessoa eu vou acabar morrendo, então eu vou ter que largar porque não tem jeito, eu não posso continuar. Eu terminei esse relacionamento e passado algum tempo... meu irmão, que também era da igreja, ele assumiu que ele era homossexual. Pra gente lá de casa, pra mim, só pra mim, eu acredito, a tristeza foi muito grande, mas não dele ser homossexual, mas de pensar, puta merda, o quanto que ele sofreu, o quanto que ele teve que aguentar, o quanto que ele se escondeu, a depressão que ele deve ter passado durante tantos anos, porque meu irmão, ele se batizou, se eu não me engano, com 14 anos. E ele foi se assumir depois dos 20 e poucos, né? E eu fiquei com aquilo muito pesado na minha mente, do todo o sofrimento que ele deve ter vivenciado, que ele vivenciou. E as coisas foram piorando quando eu fui notando que todo mundo, né? Como meu irmão, ele é muito bonito, ele é muito inteligente, e as meninas da igreja são loucas pra casar, tinha muita família que vinha atrás de mim, que vinha atrás da minha mãe, puxava nosso saco mesmo, assim, porque queriam que as filhas casassem com o meu irmão. Então era ridículo, gente, a puxação de saco com a gente era ridícula. Às vezes queriam fazer festa de aniversário surpresa pra mim, uma pessoa que eu nem tinha contato, que era pra ver se chegava perto do meu irmão, sabe? Então, todas essas famílias deram as costas, não só pro meu irmão, mas pra todo mundo, pra nós.
Inclusive amigos pessoais do meu irmão da igreja, assim, amigos que ele considerava amigos mesmo, pararam de falar com ele simplesmente. Simplesmente pararam de falar com ele, viraram as costas. Foi como se o meu irmão fosse uma pessoa contaminosa. De tabela, a família também ficou, né, com isso. E eu fui percebendo a hipocrisia que era toda aquela irmandade. O conceito, né, de somos uma irmandade, somos uma família, todos nós estamos... Enfim, eu vi que era uma baita de uma mentira. Eu vi muita gente virando as costas pro meu irmão. O que me doeu de verdade foi essa questão do meu irmão. Eu vi muita gente virando as costas pra ele, sendo que ele era um rapaz, assim, maravilhoso. Ele ajudava a igreja em muita coisa, ele dava aula de música, ele fazia missão. Ele virou uma pessoa imprestável lá dentro, uma pessoa contagiosa, que você não poderia ter contato. E ele, depois que se assumiu, fez muitos outros se assumirem lá. Muitos outros irmãos também se assumiram, não só homens, mulheres também. Que ele teve coragem de sair do armário, então outros também tiveram. Então ele foi o mau exemplo do século, né? Como se essas pessoas já não fossem gays antes dele se assumir gay. Ainda assim, eu continuei um pouco de tempo, eu tentava na minha cabeça entender essa questão, né, do porquê as coisas... Mas aí eu já não dava, gente. Aí eu já via que tava tudo errado, aí eu já via tanta falsidade. E eu comecei a me questionar sobre essa questão do lugar certo. Eu comecei a me questionar, poxa, se é a irmandade, se é a graça de Deus, se é o lugar certo, correto, maravilhoso, como que as pessoas estão agindo dessa maneira? E Deus abandonou meu irmão porque ele se assumiu? Quer dizer que se ele não tivesse se assumido, ele continuaria bem? Se eu tivesse tido uma relação sexual com aquele namorado, eu já estava no inferno? Estava diretamente no inferno? Porque, enfim, porque eu transei? As coisas não se encaixavam mais pra mim de jeito nenhum. E eu arranjei um outro namorado que também não era da igreja, que é o meu atual marido. E com ele eu já tava mais, né, já tava meio mais, ainda falei com ele, né, no início que eu era evangélica. Só que eu já tava um pouco mais tão triste, tão cansada com as coisas que eu havia passado na igreja, que eu comecei a me permitir sair um pouquinho. Aí eu ia em um lugar, comecei a usar calça de vez em quando. E pra mim, na verdade, o que foi o marco de sair da igreja, que eu pensei assim, depois disso não tem volta, foi minha primeira tatuagem. E eu achava que a relação sexual em si era muito pior, muito mais pecaminosa do que uma tatuagem. Minha primeira tatuagem que eu fiz, essa daqui, foi o meu marco de falar, não faço mais parte da igreja. E a partir daí eu saí, e eu sou uma pessoa que quando eu saio eu nunca mais olho pra trás, nunca mais fui em nenhum culto, nunca mais tive vontade de ir pra igreja, mas eu respeito, eu tenho a minha família, grande parte da família por parte de pai é da congregação. Infelizmente tivemos alguns velórios, né, de tios e tias, e teve todo o funeral da congregação. Eu participei, quando eu estou lá eu participo com a doutrina de Lamanda, porque penso eu estou em um ritual de um outro lugar, eu tenho que ter respeito por esse lugar, né, nesse lugar que eu tô participando. Então eu não vou tentando peitar ninguém, eu vou de sainha, né, eu vou o mais comportado que eu consigo. Acredito que a minha mediunidade já foi trabalhada quando eu estava na igreja, porque eu tinha a linguagem dos anjos, né, que se fala na igreja, que era a linguagem, falar em línguas estranhas, a linguagem dos anjos. Eu acredito que aquilo já era incorporação, porque a sensação de incorporar que eu tenho no terreiro e a sensação que eu tenho de quando eu falava aquelas linguagens na igreja é a mesma coisa. E eu não entendia o que eu falava, eu não sabia o que eu estava falando, não era sempre que eu queria que eu falava. É a mesma coisa que acontece no terreiro, né? Quando eu recebo uma entidade, não é quando eu quero, eu não falo o que eu quero. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, eu esqueço de grande parte das coisas que eu falei. E quando eu tava na igreja, eu também já tinha visões, né? Eu tinha um pouco de vidência,
Eu comecei a estudar tarô quando eu ainda era evangélica, e isso foi se desenvolvendo muito naturalmente. Então eu consigo ver que na congregação eu tinha um amparo espiritual, sim, que lá também tinha espiritualidade, lá também tem espiritualidade. Também tenho consciência de que nenhum lugar é perfeito, tanto que hoje em dia eu não quero ter mais uma religião, assim eu me digo espiritualista, porque eu não tenho mais desejo de fazer parte, falar, eu frequento a Umbanda, por exemplo, eu frequento e amo a Umbanda, mas não quero dizer sou umbandista e essa é a minha religião, não quero dizer sou isso e essa é a minha religião, porque eu quero ter liberdade de pensar por mim mesma. E eu sei que todo lugar vai ter seus erros. Eu sei que se eu for, por exemplo, para um terreiro de Umbanda, lá vai ter erro pra caramba também. E se eu for para um Hare Krishna, vai ter erro pra caramba também. Porque as pessoas erram, né? As pessoas, elas são falhas. E as pessoas são hipócritas. E as pessoas são egoístas e etc. Já muitas pessoas me perguntam se eu... Ai, mas você vai voltar, né? Seu coração tá dolorido, você se afastou, mas Deus chama... Não quero, não vou voltar. Não sinto Deus distante de mim de maneira nenhuma, pelo muito contrário. Eu sinto essa presença divina cada vez mais forte, né, nos caminhos que eu vou seguindo, mas isso faz com que eu não tenha mais nenhum desejo de voltar para nenhuma igreja evangélica, seja ela qual for. Mesmo que seja uma igreja super aberta, progressista, tipo, pessoal tatuado. Muita gente achou que eu saí da igreja porque eu queria usar tatuagem, porque eu queria usar piercing, e falavam, não, mas então vai pra minha igreja, porque lá a gente pode tatuar, a gente pode usar piercing. Mas, gente, eu sei, eu vou sentar naquele banco, eu vou ouvir o mesmo discurso. Pode ser um discurso muito mais bonitinho e maquiado, mas é o mesmo discurso, né, de mulher ser submissa, de contra a homossexualidade e etc, etc. E eu não tenho mais saco nenhum pra engolir esse tipo de coisa. Então hoje eu me sinto uma espiritualista livre e é isso, eu queria contar pra vocês. O meu irmão, ele tá bem, ele tá super bem, vivendo a vida dele, assumidíssimo, viajando pelo mundo inteiro, pegando vários boys maravilhosos. E estamos felizes. Hoje em dia só quem é da congregação na minha família é o meu pai. A minha mãe, ela nunca foi de nenhuma religião. Ela frequenta picadinho aonde ela quiser, né? Na família do meu pai, muitas pessoas são da congregação cristã. Família da minha mãe, ninguém é. E eu sou a única macumbeira da família. Dos dois lados, a única médium macumbeira, bruxa espiritada fui eu. Tive desejo de compartilhar essa experiência com vocês. Não estou novamente dizendo, jogando hate na igreja e nem nas pessoas que a frequentam, mas estou contando a minha experiência. A minha experiência foi essa. Teve muita coisa boa, muita coisa ruim. O que eu posso dizer de bom que eu levo são muitos ensinamentos que eu tive na reunião da mocidade sobre casamento. Eu acho que eles foram muito necessários. Né, quando se falava que um casamento precisa ter paciência, que um casamento se precisa ter compreensão, se precisa ter muito amor, que não é na primeira briga, no primeiro desentendimento que as pessoas já querem se separar. Isso é algo que eu carreguei comigo e que eu acho que no meu casamento faz muito sentido e eu sigo isso. Quis casar, né, morar com meu marido, eu quis casar pra gente morar junto, até porque eu quis demonstrar esse respeito pro meu pai. Sim, eu quis agradar meu pai, gente. Caçem minha carteirinha de feminista. Esse foi meu caminho. Quem quiser continuar sendo da congregação, que Deus os abençoe. Quem quiser sair da congregação, que Deus os abençoe. Que a espiritualidade esteja com vocês da maneira que vocês decidirem que é a melhor forma pra vocês. E é só isso aí, não tem mais o que dizer. Tá bom? Tchau, pessoal!